Estamos em novembro. Você já ouviu falar o termo Novembro Azul? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, aproximadamente 70 mil homens são diagnosticados com câncer de próstata por ano. Elevado esse número, né? Bom, o assunto hoje é saúde e saúde também é papo de homem. O meu convidado de hoje é o Dr. Bruno Neves, urologista com ampla formação que veio bater um papo conosco aqui. Aumenta o volume do seu rádio, acesse o nosso canal no YouTube que o Persona Singular está entrando no ar. Muito boa tarde, Dr. Bruno Neves. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Romana. Satisfação estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre saúde do homem. Creio que a gente vai aí ampliar o nosso bate-papo para falar um pouquinho sobre esse tema, né? Que a gente fala bastante no novembro, né? Essa questão do Novembro Azul é uma campanha assim mundial e é interessante notar como essa campanha mudou o panorama da saúde masculina no mundo, né? Então, desde que eu cheguei aqui em Maravilha, é perceptível a mudança, como a gente aborda essa questão da saúde masculina antes da campanha do Novembro Azul e agora, né? Então, que bom que a gente tem essa oportunidade de estar falando sobre esse tema hoje aqui em novembro. E eu acho que vai ser bem legal para os homens aí que devam se interessar um pouquinho sobre a saúde deles também, né? Exatamente. Eu quero já fazer um convite a você que está ouvindo para compartilhar esse bate-papo aqui com algum homem que você conhece, se você é mulher, com o seu marido ou com alguém que possa se interessar por esse assunto, porque o Dr. Bruno Neves é urologista, formado pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado em clínica cirúrgica. Bom, inúmeras são as formações e especializações que o Dr. Bruno Neves tem, e ele se dedica ao estudo e tratamento de diversas condições urológicas, com ênfase na saúde do homem, porque o homem ele tem uma certa dificuldade até mesmo de cuidar um pouquinho da saúde. É uma questão meio histórica, né, doutor? E o Novembro Azul ele veio um pouco para tirar isso, mas também chamar atenção para o homem começar a se cuidar, que é tão importante. Como eu disse, é papo de homem, mas interessa para as mulheres também. Eu costumo dizer que existem basicamente 3 tipos de homens. O primeiro, que não procura o médico porque ele tem aquela perspectiva do super-herói, do super-homem. Então ele não busca ajuda porque ele acha que com ele não vai acontecer nada. O segundo perfil mais comum de a gente encontrar no consultório é o perfil do homem, o atarefado, que é aquele que nunca encontra um tempo para buscar sua ajuda. Então ele sempre vai procrastinando, vai arrumando algum outro compromisso, ele nunca tem tempo para parar para ir no médico, fazer uma consulta, um atendimento. E o terceiro, que também, infelizmente, a gente acaba encontrando bastante, é o medroso, né? É aquele homem que ele fala assim, quem procura acha, sabe? Verdade. E tem medo de encontrar o problema, daí ele não vai no profissional, né? Então, é interessante, esse é o perfil. O medroso, o atarefado E o super-homem? e o super-homem que não precisa. Em qual deles você que está me ouvindo se encaixa? Não, porque se você deu uma risadinha, assim como eu, quando o doutor falou, é porque em algum deles você se encaixa. Porque é muito assim, doutor, mesmo. Ah, não, eu não preciso. Eu sou forte. Ah, eu não tenho tempo e eu tenho medo. Exatamente. É difícil o perfil do homem consciente. Olha, eu realmente vou procurar, porque o diagnóstico é importante, né? Ah, vou me antecipar ao problema. O câncer de próstata, ele pode ser evitado? Essa é uma pergunta bastante frequente, Romana. Ivana. Perdão. Não tem problema, Corta. doutor. É Ivana. A gente fica nervoso com a câmera na frente, né? Tranquilo, vamos respirando aqui. Gente, é verdade. Agora, só um parênteses. Eu me arrumei, doutor. Quero falar dos meus patrocinadores aqui para recebê-lo, né? Estou de Dueto Concept, vestida aqui elegantemente. Dueto Concept, há mais de 30 anos, veste homens e mulheres. Cicobi Credial, que é muito mais que um banco. Cicobi Credial, uma cooperativa que você pode investir na cota capital e ainda concorrer a prêmios. Também vou falar dos meus patrocinadores enquanto o meu convidado aqui vai se ambientando, porque é difícil, doutor, eu sei. Assim como as drogarias Bem Popular, que fazem com que esse programa aconteça, com 4 unidades para melhor lhe atender em Maravilha. Drogarias Bem Popular, onde comprar barato é o melhor remédio. E o doutor Agnevaldo Duarte, médico especialista no emagrecimento feminino.
Dr. Agnivaldo atende na Clínica Protege, na Avenida Sul Brasil 583. Atendimento humanizado e personalizado para você chegar no peso ideal. Pronto? Agora vamos voltar? Doutor, nós estávamos falando sobre o diagnóstico do câncer de próstata. Então, Ivana, essa questão do diagnóstico, na verdade, o pessoal quer saber, bom, existe algo que eu possa fazer para que eu não vá desenvolver o câncer de próstata? E, infelizmente, é uma doença que a gente não escolhe se a gente vai ter ou não. Uhum. Então, as estatísticas estão aí, você já comentou. O tumor de próstata, ele é um dos cânceres mais frequentes no sexo masculino. Ele só perde para tumor de pele, não melanoma. Então, ele é muito frequente, né? E não existe nada na medicina ainda que vá prevenir de forma concreta o desenvolvimento da doença. E, infelizmente, né? Então, a prevenção primária seria aquilo que a gente fala para os homens dos cuidados da saúde em geral, que é aquela questão do chover no molhado mesmo, ter um estilo de vida saudável. Alimentação em dia, exercício físico, evitar o tabagismo, né, que é o cigarro, bebida alcoólica, o sobrepeso, o sedentarismo, tudo isso é fator de risco para câncer, incluindo câncer de próstata. E eu conto uma historinha legal. Se a gente for pegar, assim, taxa de câncer de próstata no Japão. Vamos lá. O estilo de vida oriental. Pouca carne vermelha, pouco alimento industrializado, pouca gordura, aquela alimentação mais focada em coisas mais, assim, frescas e prontas e naturais. A taxa de câncer de próstata no Japão é menor do que a gente for comparar com a taxa de câncer de próstata nos Estados Unidos, que é aquele homem que tem uma alimentação muito mais industrializada, com alimentos gordurosos, muita carne, aquele estilo de vida mais urbano, assim, aquela situação, aquela alimentação mais Do pesada. estresse também. Do estresse, tem tudo isso. Então, isso já fala muito sobre como a gente pode agir para tentar diminuir o risco de desenvolver esse câncer, né? E existem outros fatores de riscos que são inerentes a cada um, como, por exemplo, a história familiar, a questão genética. A hereditariedade conta nesse caso? Conta muito. Quem tem câncer de próstata na família, a chance de desenvolver o câncer de próstata é muito maior do que numa população em geral. E a medicina já mapeou alguns desses genes, igual a mulher tem na mama, né? Entende a questão genética já, de que algumas famílias que têm o câncer de próstata, se eles possuírem determinados tipos de genes, esse câncer vai ser mais agressivo, ele vai ter mais chance de passar essa questão hereditária do pai para o filho. Então a gente já consegue mapear alguma coisa. É óbvio que a gente precisa evoluir muito. A medicina caminha para esse lado da genética também, para entender melhor quem vai estar no risco e quem vai desenvolver esses cânceres mais agressivos. Mas e aí nessa questão que, como o senhor estava falando, claro que cuidar da saúde, alimentação, tudo isso, mas existem fatores de risco que a gente pode daqui a pouco observar, o homem pode começar a observar para evitar? Porque a gente sabe, como o senhor estava falando, não existe, mas melhorar. Melhorar seria a busca da condição da saúde plena. Nada vai fazer mais efeito em termos de prevenção primária, que é tentar evitar a doença, do que essas condições básicas. Boa noite de sono, uma boa alimentação e exercício físico. É um tripé. Exato, porque como a gente estava conversando, o Novembro Azul é um mês dedicado à conscientização, principalmente do homem, porque, como nós estávamos falando dos 3 perfis masculinos, né? Do homem não querer, muitas vezes, observar para isso e atentar. Até mesmo pela questão da qualidade de vida, o homem tem uma certa resistência. A gente sabe que hoje mudou muito. Os homens já vêm se cuidando, já vêm tratando isso, mas o novembro ele veio muito para isso, para a atenção, não só da saúde e da prevenção do câncer de próstata, mas também na saúde em geral, como o senhor estava falando, né? Exato. Quando o Novembro Azul foi concebido, ele foi uma campanha bem direcionada ao câncer de próstata. Foi assim que surgiu o movimento. Hoje, nós entendemos que a mensagem está chegando nos homens, então nós nos aproveitamos desse momento de atenção e ampliamos para a saúde masculina. Então eu gosto de falar sobre temas como a questão da sexualidade, que é um tabu muito grande para o homem, né?
tá falando a respeito dos seus problemas, como a disfunção erétil, que é mais conhecida como a impotência, a ejaculação precoce. Então, eu aproveito para falar sobre esse tema, é, que é muito comum e os homens não têm, às vezes, a oportunidade e não sabem que existe um médico que vai tratar disso, né? Uhum. Para os adolescentes também a gente fala bastante sobre DSTs, que é a prevenção, Muito importante isso. super importante, porque a gente nota que essas campanhas vêm diminuindo, né? Então esse público, ele acaba indo nas aulas do Novembro Azul, ele acaba escutando a gente nesse mês e a gente consegue ofertar alguma informação que vá ser o dia a dia deles também, a fazer parte dessa faixa etária, né? E também de outras doenças dos homens que são muito comuns, como, por exemplo, a doença mais frequente da próstata, que não é o câncer, que é a hiperplasia benigna, que é o crescimento do tamanho da próstata. Então, essa doença, ela vai causar uma dificuldade do homem para urinar, então aquele homem que vai urinar e tem desconforto, jato fraco, urina muita frequência, urina lento, com muita dificuldade, e essa doença às vezes acaba sendo assim negligenciada, Uhum. porque aquele homem se acostuma a urinar mal daquela maneira e vai levando e não consulta com ninguém, não faz avaliação com o urologista e às vezes não tem o diagnóstico. Eu acho que o principal tabu é mesmo conversar mesmo, porque o homem, eu acho que ele tem uma certa dificuldade de dizer, olha, tem algo acontecendo aqui, né, minha urina, porque tem muito essa noção da virilidade. Esse é um Uhum. tema muito importante, meu amigo, minha amiga. O homem é muito essa história de eu sou viril, as brincadeiras. Tem isso muito na abordagem nas consultas? Surgiu uma pesquisa bastante interessante da Sociedade Brasileira de Urologia que visava saber qual é o motivo principal que levou o homem ao consultório do urologista. Uhum. Adivinha qual foi o primeiro lugar? Não faço ideia. Eu tenho certeza que tu vai saber. A mulher, a esposa. Ah, com certeza, gente. A É esposa. verdade mesmo. É verdade. Então, veja, não, Ainda bem que existem as mulheres. Vou ser xingada as agora. incentivadoras, né? Exato. E na verdade a mulher tem esse perfil mais cuidadoso, né? Então, as mulheres, as esposas que foram as principais incentivadoras, às vezes muitas vezes, elas marcam a consulta, falam o horário para o homem para ele ir. Por isso que é importante a gente falar no Novembro Azul, falar para os homens e falar para as mulheres, porque a mensagem chega, às vezes chega nelas e elas que trazem os seus parceiros para o consultório. Tá vendo, gente? Por isso que eu falei, ó, encaminhe essa live para alguém. Esse conteúdo é muito importante, porque nós não estamos aqui falando algo pro vento. É muito importante cuidar da saúde, mas as mulheres realmente têm esse papel de super importância no relacionamento. E quando esses homens chegam no consultório, eles geralmente já vêm já de certa forma desarmado, assim. Então, a gente faz uma consulta mais humanizada, mais light, trabalha com diversos temas. Mas geralmente quando eles entram no consultório já é um papo de homem para homem, e a Uhum. conversa flui naturalmente. É muito pouco comum acontecer de ter algum paciente mais resistente nessa questão tanto do exame clínico, do exame físico, como a questão do toque retal, ou de abordagem de temas. Já mudou isso? Mudou muito. Ai, graças a Deus, gente. Graças a Deus, doutor, porque eu acho uma besteira tão grande isso. O exame clínico hoje do homem, assim Aham. como vocês vão no ginecologista, certo? Sim. Mulher tem que fazer toque na vagina, tem que fazer o exame especular, que é colocar aquele aparelhinho para coletar o exame Papa Nicolau, enfim. A mulher é muito mais invadida do que o homem, correto? Uhum. E o nosso exame clínico ele vai incluir avaliação da próstata, avaliação da saúde sexual, mas não é todo homem que vai precisar fazer o toque retal, tá? Então, essa avaliação do exame físico, que é a curiosidade maior de todo mundo, falar sobre o toque, enfim, motivo de muita piada, muita Isso, brincadeira, exato. né? Essa avaliação é uma avaliação simples, rápida, mas que não é para todo homem. Então, não é todo mundo que entra no nosso consultório que vai precisar disso. E quando é necessário, é um exame clínico comum para nós, do dia a dia, não tem mistério, um exame rápido, enfim. Eu acredito muito que o Novembro Azul mudou esse panorama, quebrou esse tabu. Que os Uhum. homens já entenderam que aquilo ali é uma coisa, não digo banal, mas é uma coisa natural, um exame clínico.
Se o médico tem um paciente com uma dor de barriga, ele vai palpar o abdômen do paciente. Sim, normal. Não é? Ah, tô com um nódulo na mama. O médico vai palpar a mama da mulher. Uhum. E quando tem algum problema na próstata, é natural que o médico vai examinar a próstata. E é através do exame físico do toque que a gente Agora, deixa eu te realiza. perguntar uma coisa. No teu consultório, no dia a dia, até pra gente entender um pouquinho mais o universo masculino de quem realmente tá aberto a isso. O percentual maior é de jovens, homens, meia-idade? Qual que é o maior número, assim, de pacientes? Ivan, eu atendo Super uma variado. faixa muito variável, mas a população que gira ali em torno dos 30 até os 60 anos ali, o adulto e a melhor idade ali, os idosos da primeira fase ali são o perfil de paciente que eu mais atendo. E quem precisa fazer o toque, então, são os pacientes acima de 50 anos, Ah, a tá? partir dos 50. A partir dos 50, e, e quem tem histórico familiar de câncer de próstata a partir dos 45. E a gente faz uma análise individualizada, né? Analisa o PSA, conversa sobre o histórico prévio, se tem algum fator de risco ou não, e aí vai optar junto com o paciente se vai fazer o exame do toque ou não. Porque essa questão do toque, ela vem mudando, a medicina vem evoluindo também, né? Então, hoje a gente seleciona, não é todo homem que tem que fazer toque todo ano. A gente já Uhum. consegue individualizar quem está mais no risco, quem realmente precisa fazer o exame e quem não. E na questão do diagnóstico, então a gente tira essa história, faz a avaliação do exame do PSA, que é o exame de sangue, faz o toque e aí segue a investigação. Eventualmente vai precisar de uma ressonância, de uma biópsia. Isso tudo o médico vai avaliar no dia a dia. Mas o que eu noto também é que os homens, eles já, quando a gente oferece, olha, seria interessante fazer o exame do toque e tal, a grande maioria não tem problema mais com isso. Com isso. Já concordam, não? Eu acho que eles assim entenderam o recado, né? E é muito raro o homem que se opõe. E, eventualmente, quando ele não quer fazer o exame, a gente obedece essa Sim. vontade. É um direito dele. Existem outras ferramentas que a gente possa estar utilizando, como a avaliação do exame de sangue, a ressonância, e individualiza esses casos, né? Então, isso que é importante. Não é todo homem que vai no meu consultório que vai sair com um exame físico que vai necessitar do toque retal. Então, evoluímos. Inclusive, doutor, eu estava vendo que o senhor tem uma ampla formação internacional. Até anotei aqui no Clinical Observership, ai que nome difícil, na Universidade de Colômbia e no Cancer Center, né? Acredito que dá um amplo conhecimento. E quais foram os aprendizados mais importantes que o senhor trouxe dessas experiências de formação? Essa foi uma etapa muito importante na minha carreira, né? Onde eu pude morar um tempo em Nova York e acompanhar serviços de ponta lá, que eu acho que foi o que mudou muito a minha trajetória como profissional. Porque lá eu tive contato com a cirurgia robótica, né? Isso foi O bastante, futuro da medicina? que já é na verdade já não é mais o futuro, é a atualidade já, né? E também eu tive contato com cirurgias minimamente invasivas para o tratamento da próstata, mas também de cálculos urinários. Então eu hoje tenho uma ênfase em atuação nessa área, muito por essa vivência, por essa oportunidade que eu tive lá atrás e que foi muito importante na minha formação. E a medicina caminha para a tecnologia, elas andam juntas. Uhum. Se a gente não acompanha essa tecnologia, a gente vai estar oferecendo algo aquém do que o paciente merece, que é o melhor. Então hoje não tem como falar sobre urologia sem falar em tecnologia, porque é uma Uau. especialidade extremamente conectada com a tecnologia. Então, hoje a gente vai falar de câncer de próstata, a gente sabe que se precisar operar o paciente, a gente vai indicar uma cirurgia robótica, por exemplo, que vai ter um resultado mais satisfatório, melhor, né? Vai diminuir alguns riscos. Se a gente vai falar sobre um tratamento de uma próstata aumentada de tamanho, a gente vai estar falando sobre uma enucleação de próstata com laser de alta potência, porque é uma cirurgia minimamente invasiva com resultados melhores. Vai tratar um cálculo renal, você não vai mais fazer uma cirurgia convencional, cortar o paciente para tirar o cálculo. Você vai fazer uma cirurgia endoscópica, por dentro do canal urinário, com um laser, sem cortes. O paciente opera de manhã e vai embora de tarde. Então,
A minha Os especialidade... benefícios são muito maiores. Muitos. E foi muito legal eu ter tido essa oportunidade lá atrás, viver aquilo e trazer para minha realidade. Então, muitas coisas que eu faço hoje aqui em Maravilha, que eu ofereço para os meus pacientes, veio dessa experiência, esse modelo que eu aprendi lá nos Estados Unidos, eu tento aplicar no meu dia a dia aqui, e muita coisa a gente trouxe para nossa região aqui, focado nesse desenvolvimento. Inclusive, os tratamentos minimamente invasivos é uma das grandes abordagens que o senhor tem no seu trabalho para com os pacientes, principalmente por conta do pós-tratamento, que eu acho que é o mais importante, porque quando a gente falava dos homens que têm certo medo e receio da busca médica, não é só por conta daquele medo bobo de, o que vão falar, porque vai ter o toque por isso, mas principalmente, eu acho que um dos grandes fatores dos homens evitarem os médicos é justamente por medo. Não, mas se eu for lá, ele vai ter que cortar, e aí como é que vai ser depois? Essa é uma grande abordagem que o senhor traz, justo pela tecnologia que a medicina proporciona hoje. E que bom, que maravilha, já conta com isso, porque o senhor tem equipamentos, inclusive, que fazem essa possibilidade, né? Recentemente a gente contou com a chegada do laser Thulium, né, que é um laser de alta potência. Esse equipamento foi lançado no Brasil esse ano, é um equipamento que veio da Alemanha, e em termos de laser é um dos equipamentos mais modernos da atualidade, né? Então, só para o pessoal ter ideia, são 14 máquinas que tem no Brasil, Uau! começou a chegar esse ano, e a gente recebeu esse laser faz aí aproximadamente 2 meses, né, que chegou para nós. E a gente pode estar empregando, utilizando esse equipamento para tratar próstatas aumentadas, para desobstruir o fluxo urinário de pacientes que têm dificuldade para urinar. Então, esse laser ele tem uma capacidade de fazer essa cirurgia com mínimo sangramento, né? Tudo pelo canal urinário e com alta precoce e retorno às atividades bem precoce também. Então, é uma operação que a gente chama TULEP, que é a enucleação de próstata com um laser Thulium, né? Uhum. Em que a gente vai lá na próstata e tira aquele gomo, que a gente chama de adenoma, interno que tranca o fluxo de urina. Então, a gente tira na casca da próstata e todo aquele miolo que cresceu, que trancou o canal da uretra, a gente consegue remover com laser. E é uma tecnologia bem interessante, com melhores resultados, menores taxas de complicação, e é uma grande empregabilidade desse equipamento. E a outra utilização, né, que é bastante frequente, é tratamento de cálculos urinários, né? Então, a performance desse laser, né? Então, só para o pessoal entender, no paciente tem uma pedra no rim, a gente vai entrar com um equipamento bem fininho até lá dentro do rim, chegar nessa pedra, e a gente coloca o laser lá e consegue pulverizar ela, transformar ela em pó. Uau! Tá? O que antigamente a gente tinha que quebrar ela e tirar Uhum. alguns pedaços, agora a gente consegue pulverizar. Então a tecnologia, a potência desse laser, ela é muito interessante e ela favorece resultados melhores, né? A performance da cirurgia é melhor, né? Quem já teve pedra nos rins ou sentiu alguma dor relacionada a isso, eu tenho certeza que prestou atenção, porque dizem, doutor, agora me corrija se eu estiver errada, que a dor da pedra no rim, ela é muito semelhante à dor do parto. É verdade? É verdade. Eu sou testemunha disso, porque além de ser médico, que tem um enfoque de tratamento nessa área, Ah. eu também sou paciente. Já sofreu isso? Eu já fui operado. Sério? Já. Os pacientes ficam até surpresos quando eu falo no consultório. Então, eu já tive cólica renal, já fui operado. Eu sei do que eu estou falando quando o paciente te procura. Com prioridade. Do profissional que atende, que opera, e do profissional e do paciente, porque eu já fui paciente. Realmente é uma dor excruciante, né? A pessoa que tem uma cólica renal, ela nunca mais esquece, né? Porque é uma dor muito grande. E é muito frequente na população, né? A gente estima que até 15% da população vai ter cálculo renal, né? Então, é muito frequente. Então, a gente atende Mas aí, bastante. por exemplo, a pessoa com esse equipamento que o senhor trouxe aqui. Atenção, 14 no Brasil. Gente, nós estamos falando de um número muito pequeno, 14. Maravilha tem. Olha, fico feliz em saber. E aí me conta o seguinte. Chega lá, tô com cálculo, né? Descobriram. Se interna no hospital. Como é que funciona o procedimento? Ele é um equipamento eminentemente cirúrgico, tá? Para ser utilizado dentro do centro cirúrgico.
Então, o paciente que tem indicação de ser operado, ele pode estar utilizando vários tipos de laser para resolver o seu problema. Existem lasers mais antigos, os mais simples. Se a gente fosse aí estar fazendo um comparativo, a gente poderia estar utilizando um laser que seria um automóvel, um carro 1000, 1.0, e o nosso seria como se fosse tipo esse laser novo, o Túlio, seria como se fosse uma Ferrari. Por quê? É mais potente, é mais eficiente, é mais rápido, entende? Com melhores resultados. A gente pode fazer a viagem com vários tipos de carro, né? Mas o laser de alta potência, no caso o nosso laser Túlio, ele vai ter uma performance de uma Ferrari, vamos comparar assim. E ele vai ser utilizado para o médico vai ser utilizado para o paciente que tem indicação de cirurgia. Né? Então não é um tratamento de consultório. Tá? É importante falar isso, porque as pessoas podem imaginar, não, vou lá e aí, enfim, tranquilo. Não. Isso, não. O paciente vai ser operado, né? E as cirurgias que a gente faz são cirurgias que a gente chama endoscópicas, né? Na área da endurologia. Então a gente entra pelo canal urinário mesmo, né? E acessa os cálculos do rim pela via urinária, pelo canal da uretra mesmo. E pode acessar pelas costas, diretamente com um furinho nas costas, assim, da grossura de um canudinho, mais ou menos. Faz um furinho nas costas e acessa direto do rim com uma microcâmera. E aí ali você encontra o cálculo e pulveriza com laser. Gente, como a medicina evoluiu. Lembrando que o paciente está anestesiado, dormindo, não está sentindo nada, né? E qual que é a vantagem disso? Que o paciente, quando ele acorda, acabou a operação, tá tudo bem, final da tarde tá em casa. Não tem aquele pós-operatório que demora para cicatrizar. Não tem ponto, corte, nada. Da mesma forma, a cirurgia de próstata. O paciente tem que internar, ser anestesiado também. Ela é via endoscópica, pelo canal da uretra. Onde que o senhor atende aqui em Maravilha? Eu atendo aqui na Policlínica Central, um prédio espelhado ali na frente do hospital, na Clínica Urocenter. Sala 3, no térreo. Sala 3, no térreo. Eu vou fazer a propaganda da Clínica Urocenter também. Claro, fica à vontade. Então, a gente montou aqui em Maravilha um centro integrado de urologia, que conta com profissionais de fisioterapia, que é a doutora Simone, e sexologia, que é a parte de psicologia da medicina sexual, né? Que é a Elecir. E a gente faz exames, faz consultas. Então, tudo que o paciente precisa na área da urologia, ele vai encontrar ali. E porque essa foi uma ideia que eu trouxe dos Estados Unidos também. Olha só. De trazer um local onde eu pudesse atender o paciente e ter tudo integrado ali. Então, o paciente chega, ele é atendido, se precisa fazer uma reabilitação, uma fisioterapia, ele vai e faz. Precisa de um psicólogo nessa área, ele consulta. Tem que fazer exame, faz ali. Porque não somos segmentados, né? Somos seres complexos. E Exato. Essa ideia é excelente, porque aí atende várias situações de uma pessoa só. E o paciente pode procurar o atendimento ali e ele já tem toda essa estrutura para absorver essa necessidade dele, né? Maravilhoso, adorei. Um atendimento humanizado, porque daí a gente tem auxílio do psicólogo, a gente consegue ter, assim, resultados melhores, porque trabalha em equipe, né? @UrocenterMH. @UrocenterMH. E o seu? @BrunoNeves.urologista. Pausa agora para você acessar o perfil do Instagram, consultar o doutor, procurar nas redes sociais lá, o Urocenter e o Dr. Bruno, agendar a sua consulta. Homens, é muito importante. Mês não o cuidado com a saúde masculina não é só no mês de novembro, é sempre. Fica aqui a lembrança. Doutor, estou muito feliz em recebê-lo aqui, o bate-papo foi incrível, já fizeram um sinal para mim que o tempo está acabando, que não temos mais tempo aqui, mas é muito importante esse recado final para quem está nos ouvindo. Eu gosto sempre de dar esse recado no final das minhas palestras no Novembro Azul e tentar instigar, provocar um pouco a audiência aí. Quando a gente fala de saúde, a gente sempre tenta fazer um paralelo com a nossa vida cotidiana. Então, eu pergunto para os homens se eles deixam de fazer a revisão do carro deles quando chega na quilometragem ou no ano lá do automóvel. É difícil o homem que perde. Não, tem que fazer a revisão do carro. Né? Não é verdade? Se precisa fazer uma reforma na casa, dar manutenção na casa, ninguém deixa de fazer isso. Mas quando a gente traz pro íntimo nosso, particular,
às vezes a gente sempre arruma uma desculpa para não fazer a nossa revisão. Veja que loucura. Então a gente faz a revisão do trator, da motocicleta, do automóvel, não perde porque tem a garantia, porque não pode deixar estragar o carro, mas a gente não faz a nossa revisão. Que é o principal. A nossa saúde é principal. Afinal de contas, se a gente não está saudável, a gente não consegue trabalhar, não consegue produzir, não consegue fazer nada. Seria, assim, a prioridade número 1. Só que a gente vai dar valor à saúde somente quando a gente encontra a doença. Então, a provocação que eu faço é essa, né? Não espere a doença para valorizar a sua saúde. Busque a saúde, se cuide, tenha um estilo de vida saudável, procure fazer suas revisões, vá ao seu médico de confiança, procure ter o urologista como seu médico. Aí eu dou recado aos homens, né, em especial, porque o médico do homem é o urologista, desde a infância até a fase mais avançada da vida, até o idoso. Acamado lá, a gente cuida muito disso também. E a gente atende criança, adolescente, adulto, idoso e até o final da vida. Então, somos o médico do homem, mas atendemos crianças e mulheres também. Senhoras e senhores, sem mais para hoje, Dr. Bruno Neves encerrou com chave de ouro. Doutor, não preciso falar mais nada. É isso aí, cuidem da sua saúde. Gente, muito obrigada a você que ficou conosco até o finalzinho. Gostou deste conteúdo? Já corre para o nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joia e compartilha com alguém que esse bate-papo vai fazer sentido. Um grande abraço, muito obrigada, doutor, por ter vindo aqui hoje. Muito obrigada a você. Não desliga o seu rádio, porque já, direto ao ponto, ao vivo, pela 90.3. Um grande beijo, até o próximo sábado. Tchau!